Você já esteve com o Daniel Vorcaro? Você já falou com o Daniel Vorcaro? Existe o contato do Daniel Vorcaro no seu celular? Nunca encontrei com o Daniel Vorcaro. Você não vai ver nenhuma mensagem de WhatsApp vazada, até porque eu não tenho, né, o contato dele na minha agenda, não tem absolutamente nada. Né? Poderia haver, tá, Paulo? Sendo bem sincero, porque voltando um pouco no tempo, uns anos atrás, ele era o cara da Faria Lima, dava entrevistas, participava de grandes eventos, enfim, estava sempre naquele métier de uma parte social mais elitizada da sociedade, e poderia ter, né? Mas não tem, então isso aí já fica bem claro. Eu vou fazer mais uma vez uma pergunta dizendo, tem certeza? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque os telefones do Daniel Vorcaro estão dentro da Polícia Federal. Por algum motivo que a gente não sabe qual é, o gabinete do ministro André Mendonça está vazando, ou a Polícia Federal, seja lá quem for, estão vazando de forma seletiva, especificamente para prejudicar e influenciando na eleição brasileira a candidatura do seu irmão Flávio. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser apurada, eu acho que é um crime acontecendo aí, isso precisa ser apurado. E saíram pelo Intercept. Se você for ver o histórico do Intercept, é um veículo notoriamente identificado com a esquerda. É um veículo que tem suspeitas, né? Teve uma investigação com relação ao PCC, que ali no bolo ali veio a questão do Intercept. Tem um histórico de hackeamento de celulares que depois entraram ali na Vaza-Toga. Então, quando eles embalam um produto, eles embalam com o objetivo. No caso, o objetivo aqui, o alvo maior é o Flávio, mas também estão me mirando devido ao meu trabalho aqui nos Estados Unidos. O meu ponto nessa história é o seguinte: se houver conversas suas com o Daniel Vorcaro, essas conversas virão à tona. Por isso se houver conversas minhas com o Vorcaro, parem de me seguir. Sei lá, ignorem-me, tirem-me da sua vida. Não há qualquer possibilidade de ter conversa minha com o Daniel Vorcaro. Mais uma vez, não tenho o celular dele na minha agenda, nunca mandei um WhatsApp para ele, né, nunca tive numa chamada telefônica com ele. Mas o que? A não ser que, sei lá, há 5 anos atrás eu tenha encontrado com ele em algum evento, alguém tirou uma foto e eu não lembro. Mas assim, categoricamente, não tem nada disso. Eu não participei de nenhum encontro com ele, enfim, nada disso. Nem no contexto do filme? Nem no contexto do filme, nem no contexto do filme. Nenhuma das reuniões ele participou com você? Não, inclusive o Flávio ele fala que a conversa dele com o Daniel Vorcaro ela era monotemática, era só sobre o filme. No caso do Eduardo Bolsonaro, nem conversa havia. Fico bem tranquilo de falar isso aqui, Paulo, olho para a câmera na hora de dizer. Eu fiz um vídeo que acabou encavalando com outro vídeo que eu tinha acabado de postar na rede social, não ficou tão impactante, não viralizou, mas eu dou conta de falar isso dizendo para uma câmera de celular, né, dando esse testemunho. Então disso daí, 0. Que você contasse um pouco como é que surgiu essa história de filme sobre o Bolsonaro, qual foi teu papel. Eu acompanhei um pouco da história, mas queria que você falasse com o público. Primeiro de tudo era um sonho, né? Porque eu costumo falar muito de o quanto impactante que é o cinema no imaginário das pessoas. O cinema ele consegue ter ali, conquistar os corações e mentes, e é parte decisiva na batalha cultural. Eu cito vários exemplos, né? Eu falo assim para a audiência, né? Complete a frase. Quem quer rir tem que fazer rir, né? Na cara não, para não esculachar o enterro. Então, essas frases todas eu falo propositalmente que são do Tropa de Elite, um filme de 2007 ou 2009, mas quem é da época e assistiu até hoje lembra das frases decoradas. Tamanho é um impacto, né, na nossa memória. Então a ideia de fazer um filme, ela partiu do Mário Frias, era um sonho nosso. E quando eu fiz um lançamento num curso chamado Ação Conservadora, eu consegui um bom retorno e peguei 350 mil reais. Eu ajudei você a promover o curso. Aí, ó. Vai entrar nem quer. Lá vou eu. Mais um. Peguei e transformei em 50 mil dólares. Por que 50 mil dólares? Porque era o valor para você conseguir, né, ter um contrato e ter conosco um roteirista de Hollywood, né, um diretor de Hollywood, que é o Cyrus. Assinamos um contrato com ele, mandei o dinheiro para os Estados Unidos, assinamos um contrato com ele. Isso é uma coisa de maluco. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma garantia de retorno. 50 mil dólares é muito dinheiro, né? 350 mil reais é dinheiro. E aí eu coloquei isso acreditando nesse sonho. É verdade seja dita, toda vez que eu, Mário, as pessoas do filme, a gente fala sobre o filme, tinha umas reuniões, o ponto focal não era o retorno, né? Não era o dinheiro que a gente poderia ganhar fazendo esse lançamento, mas sim escrever a história de Jair Bolsonaro de maneira própria. Senão depois daqui a 10 anos, 20 anos, qual é o imaginário que as pessoas vão ter sobre o Jair Bolsonaro? Um genocida da pandemia? Né? Um louco que só falava besteira? Ou será que realmente é um cara que sobreviveu a uma facada, enfrentou um sistema,
conseguiu expor as vísceras de Brasília e acordou a população brasileira, e depois, mesmo sem ter colocado 1 centavo de dinheiro público no bolso, foi perseguido e hoje está injustamente preso. E é uma produção com Jim Caviezel, o Mário que sabe o nome dos outros lá, mas tiveram ali atores que fizeram X-Men, Prison Break, outros filmes de sucesso. Então é um elenco renomado, com um diretor de Hollywood, não é algo que vai ser feito e, enfim, vai ter uma semana de frenesi e depois acabou. Não. É algo que será grande bilheteria de sucesso, um lançamento internacional. E aí vem outro ponto, que nós tivemos que fazer nos Estados Unidos, o filme inteiro, em que pese ele ter sido rodado, né, muitas cenas no Brasil, toda a estrutura, tudo está fora do Brasil. Justamente porque no Brasil não haveria segurança jurídica e tranquilidade para você fazer um filme sobre a história do Bolsonaro. Lembre-se, né, Brasil Paralelo em 2022 foi censurado previamente por falar da facada, e nem foi da história do Jair Bolsonaro. Então a gente teve todo esse cuidado. O filme aconteceu, está pronto, né, está pronto para ser lançado. A gente está na fase ali de acertar como é que é o negócio de distribuição, ver quem é que vai, enfim, distribuir o filme. Mas está sensacional e eu tenho certeza que vocês vão gostar.